Olá, bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. A todos que me ouvem neste momento e que me ouvirão em um momento oportuno, eu desejo a paz do Senhor Jesus Cristo, que todos sejam alcançados por essa paz maravilhosa que transcende todo o entendimento humano. Estamos mais um momento de alegria, mais um momento, manhã com Deus. Essa inspiração vinda da parte de Deus para as nossas vidas, eu creio. Deus, por todas as partes do mundo, Ele tem usado pessoas neste momento para trazer mensagens de conforto, de alegria, de exortação, né? E todos nós, todos os seres humanos, devem se colocar na posição de dispenseiros de Deus. Aqueles a quem Deus vai designar, a obra, fazer a obra, propagar o evangelho da paz e do amor. E eu desejo a todos, que vivam em amor, que vivam em paz. A Bíblia diz que sem amor e santidade, ninguém verá o Senhor. E assim, seguir a paz e a unidade. Todos nós temos assim essa comissão de vivermos uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de união com todas as pessoas. Essa é a ordem, assim, é o mandato do Senhor Jesus Cristo para as nossas vidas. E a palavra que o Senhor trouxe ao meu entendimento hoje, ela versa muito, ela traz assim muito aspectos, dessa realidade momentânea. Assim, estamos sempre falando isso todos os dias que nós estamos vivendo, mas nós não queremos nos apoiar em tragédia, não queremos nos apoiar em tristeza, não queremos nos apoiar em destruição. Nós buscamos todos os dias transmitir uma palavra de vida, com aroma suave, uma palavra de restauração, uma palavra de ânimo, de consolo, de exortação, no qual nós, enquanto ouvintes, inclusive eu, possamos nos confortar. O momento, apesar dos pesares, não é de alegria de jeito nenhum. É um momento de, não é um momento de tristeza, é um momento de alegria, porque acima de todas as coisas que estamos vendo, existe aquela que nós não vemos, mas acreditamos que são os livramentos do Senhor para o seu povo, para a sua igreja, para aqueles que confessam o seu nome maravilhoso, confessem ao Senhor. Como tenho dito todos os dias aqui no nosso momento da manhã com Deus, sempre às 10, 10h05, 10h10, às vezes atrasa um pouquinho, como hoje, mas assim, eu sempre digo, Deus vai nos livrar, vai nos levar a salvo. E depois de tudo isso, queridos, nós vamos chegar do outro lado fortalecidos e transformados. O mundo não será o mesmo depois de tudo isso. Haverá uma grande mudança nos modelos mentais da humanidade. Um novo elenco de valores será incorporados e até reassumidos que ficaram perdidos no tempo. O conceito de igualdade nunca foi tão evidente como estamos vendo. E isso também é um agir de Deus, então as pessoas mostrando que todos são iguais, que não existe melhor nem pior, o mais forte nem o mais fraco. A Bíblia diz que todos pecaram e somos todos carentes, necessitados da misericórdia de Deus, do perdão de Deus, da salvação do Senhor Jesus Cristo, que veio por meio da cruz, da crucificação. Lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 2, versículo 14, ele diz muito claro que nós devemos dar graça ao Senhor, dar graças a Deus, que em Cristo, que é o Filho dele, sempre nos conduz em triunfo. Uma vida de triunfo é uma vida de vitória. Então, assim, a Bíblia diz que eu vou ter vitória. Por que eu vou incorporar a derrota? Não, em lugar nenhum está escrito que eu vou ter derrota. Então, eu vou incorporar a vitória.
E ele segue dizendo ainda na parte B do versículo, e por meio de nós, ele espalha por todos os lugares a fragrância do seu conhecimento, que é a palavra. Então, em nós, por meio de Cristo, somos vitoriosos todos os dias. Vivemos uma vida de triunfo. E é por isso que nós não somos dragados, é por isso que nós não morremos, é por isso que o inimigo não consegue nos destruir, porque a Bíblia diz que ele vive ao derredor, procurando a quem ele possa dragar, a quem ele possa destruir. Porque o papel dele é esse, ele veio para matar, roubar e destruir. E o que estamos vendo aí não é a ação de Deus, é a ação do inimigo. Mas a Bíblia também diz que ao nosso redor estão os anjos do Senhor nos protegendo. Então pronto, eu fico com a segunda parte, sem dúvida, eu vou ficar claramente com os anjos do Senhor. Então acima de qualquer coisa, que o inimigo tente me destruir de qualquer forma, ele não vai conseguir. E a Bíblia diz o seguinte, que ele vive ao nosso derredor, rugindo como um leão. Ele se finge de leão, mas ele não é um leão, é como um leão. O leão verdadeiro é Jesus, o leão da tribo de Judá. Esse é que é o leão verdadeiro, o guerreiro, o rei dos reis, senhor dos senhores. Deus Todo-Poderoso. Então, assim, existem situações, né, que a gente percebe no primeiro momento, e percebe para nos destruir, para querer destruir nossos planos, nossos objetivos. Ah, meu Deus, eu planejei um monte de coisas, Senhor, e agora, né? Esse ano fiz um planejamento, todas as pessoas fazem seus planejamentos, temos nossos objetivos, somos seres humanos de expectativas, de desejos, de aspirações, e lutamos por isso de uma forma ou de outra. E de repente você vê assim, algo querendo abafar, querendo suprimir seus planos, aquilo que você traçou como objetivos, mas a palavra diz que em Cristo, Deus sempre nos conduz em triunfo. Isso é o que importa para mim. O que importa para mim, domingo sábio, é que Deus sempre vai me conduzir em triunfo. Não eu em mim, mas eu em Cristo Jesus. Eu andando com Cristo, eu sempre vou andar em triunfo. Haja o que houver, eu sempre vou andar em triunfo. E esse triunfo que vai vir sobre mim, essas vitórias, essas conquistas maravilhosas no Senhor Jesus, é para que eu também faça a minha parte. Me permita ser usado por Deus para ser um canal onde Ele vai espalhar por todos os lugares a fragrância do seu conhecimento, que é a sua palavra. O conhecimento dele mesmo. A Bíblia também diz que o desejo de Deus, a vontade intrínseca de Deus, é que todos os homens cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. E Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, enquanto todos não chegaram ao conhecimento de Jesus Cristo pleno, quem é, por que ele veio, o que houve, e que nós somos nele hoje, e o que ele nos proporciona para uma vida eterna, então, ainda não será o fim. Tem que se cumprir, todos têm que ouvir, todos precisam chegar ao pleno conhecimento da verdade, que é a palavra de Deus, também o próprio Senhor Jesus Cristo. E a palavra que nós vamos ler hoje está no livro de 2 Coríntios. 2 Coríntios, no capítulo 12. As pessoas, assim, até os meus irmãos de igreja, eles falam muito para mim, você lê muito, ministra muito nas cartas, já vimos assim, nas cartas paulinas, né, do apóstolo Paulo. Eu gosto de ler toda a Bíblia, né? Sou educador. Aqui por tarde me tem alguma coisa que demonstra isso. Mas assim, eu gosto muito de ler as cartas, porque elas mostram quem nós somos nele. Elas são bastante educadoras, assim, né? Os evangelhos também são muito bons para a gente estar lendo, enfim, toda a Bíblia, né? Mas eu fico sempre lendo as cartas paulinas, sempre o Senhor tem me revelado coisas novas, sempre tem me fortalecido, sempre tem se revelado a mim, assim, de uma forma maravilhosa, como se revela a todas as pessoas, porque eu não sou o filho querido do Senhor. Deus não tem filho querido nem predileto. Ele ama a todos da mesma forma, com a mesma intensidade, porque a coisa que Deus sabe fazer plenamente é amar, porque a essência de Deus é o amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Tudo que se define como amor puro e verdadeiro chama-se Deus. Então, assim, a mesma forma como Deus me ama, ama a todos vocês. Ele não faz acepção de pessoas.
E eu me sinto feliz em saber disso, ter essas verdades. É dizer assim bem claro, Deus me ama. E dizer também para vocês, Deus te ama. Deus te ama e está contigo. Agora você precisa também estar nele. Né? É em Cristo que nós vamos ter a vitória. Se nós nos afastarmos dele, nós perdemos essa garantia de vitória. Que a Bíblia diz que é em Cristo que ele sempre nos conduz em triunfo. Então se apega a ele, se junta a ele. Né? Se está meio complicado, né? Como fez aquela mulher do fluxo de sangue, né? Tem lá na Bíblia aquela história, uma mulher que tinha 12 anos, que ela tinha aquelas hemorragias, né? E não conseguia sarar. Ela, no meio da multidão, rompeu a multidão. A Bíblia fala que ela tocou no manto. Quer dizer, assim, ela não conseguiu nem chegar a tocar no físico, no corpo, né? Vamos dizer assim, a carne. Assim, que ela tocou nas vestes. E ele diz assim, alguém me tocou e de mim saiu virtude. Você vê assim como Jesus é maravilhoso, como ele é poderoso. Assim, só tocar nas vestes dele, a mulher foi completamente sarada. E imagine se nós compreendemos, né, essa essência de estarmos nele, enxertados nele. Quantas vitórias teremos? Por isso que Paulo escreveu assim, em Cristo, ele vai nos conduzir em triunfo. Então fiquem nele, permaneçam nele, estejam com ele, porque vocês terão vitória. Porque é impossível, meu querido, é impossível nós estarmos em Cristo, unido a ele, juntinho dele, diariamente, e viver uma vida de derrota. O próprio Jesus também disse, na vida tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tende bom ânimo. Vocês terão aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, eu venci. Vocês estão comigo? Já estão vitoriosos também. A gente precisa compreender assim, pedir a Deus que nos revele a palavra, para quando nós lermos, entendemos que realmente, espiritualmente, está ali escrito. Porque a Bíblia, ela lida de uma maneira comum, é um livro igual aos outros, mas a Bíblia lida na visão espiritual, debaixo de oração e de revelação da vinda de Deus, ela se torna um manual de vida para qualquer ser humano. É um livro de revelações. Amém, queridos? Então vamos ler então no livro de 2 Coríntios, no capítulo 12, vamos ler do versículo 7 ao versículo 10. Já se leu muito, quem frequenta as igrejas, claro, todo mundo frequenta, já foi muito lido essa passagem, né, nas igrejas, em ministrações, sobre o espinho na carne, né, que Paulo conduzia. Né? Primeiro nós temos que entender, queridos, que um pouco da história de Paulo, né, que é um hebreu de hebreu, como ele disse, sou hebreu de hebreu, né, é um homem tido como irrepreensível naquilo que fazia, né, conhecedor da lei, do pensamento judaico, né, muito firme nos seus propósitos, um homem que ele resolveu, né, decidiu, na verdade, seguir a Cristo, se entregar a Cristo, né, depois que o Cristo o conquistou. Ele diz assim, agora eu vou conquistar para aquilo que também foi conquistado. E aquela forma de Paulo, vamos dizer assim, a riqueza de ações, né, a firmeza de propósito de Paulo em seguir aquilo a que ele foi comissionado, né, foi um motivo de incômodo, né, para Satanás. Satanás não aceitava. Como ele não aceita que o nome do Senhor seja engrandecido. A Bíblia fala que ele se levanta contra tudo aquilo que se chama Deus. Tudo que se chama Deus, que é para a honra e glória do Senhor, ele se levanta contra. Mas ele é derrotado desde o princípio, também a Bíblia fala isso. Mas Paulo, ele era muito efetivo, né? Trabalhou bastante. Ele mesmo diz que trabalhou muito mais do que todos eles. Todos eles que ele fala são os apóstolos, né? E esse foi o que mais escreveu na Bíblia, né? Muitas cartas divinamente inspiradas, como ele mesmo diz, que toda escritura ela é inspirada por Deus.
Porque é a palavra de Deus. O homem não escreveu o que quis, escreveu divinamente inspirado, né? Para ficar como a palavra de Deus. E aí, Paulo tinha aquela vida, né? Ali comissionada, era um perseguidor da igreja, que vivia em cima do judaísmo, né? E o Senhor viu naquele homem um coração inclinado para a obediência, um homem firme nos seus propósitos. Então diz assim, separe a Paulo, que para mim é um instrumento no qual eu vou usar esse homem, usar esse instrumento na minha obra, como de fato Paulo foi grandemente usado. E o inimigo não aceitou isso, né? E de todas as formas, fez tudo para Paulo. Vamos ler as cartas de várias formas, as aflições pelas quais ele passou, as perseguições, ele mesmo diz assim, de perseguidor passou a perseguido, até a morte, né? E assim, mas ele nunca desistiu, ele não desistiu, ele foi até o fim, até que ele completou a carreira dele, como nós falamos aqui ontem. E aqui no livro de 2 Coríntios, no capítulo 7, ele relata as aflições que ele passa na execução do ministério. E no versículo 7 do capítulo 12 diz assim, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo compreendeu. E aqui quando fala no versículo 7, que ele diz assim, para me esbofetear, a fim de que eu não me exalte. Nós temos que entender essa leitura de uma forma assim, espiritual. O apóstolo Paulo, em momento algum, ele nunca quis se exaltar. A leitura literal disso aqui era para que ele não fosse efetivo, para que o seu trabalho não fosse produtivo. Então, Satanás lhe pôs um espinho na carne. E nós entendemos que Satanás ficava o tempo inteiro querendo pressionar Paulo, colocá-lo debaixo de opressão, querendo trazer à sua memória o que ele fez contra a igreja. Você perseguiu, você era perseguidor, você contribuiu para a morte de Estevão, como está lá no livro de Atos, no capítulo 7, né? Quando Paulo assistiu, Paulo dava assistência, viu aquele tudo que foi feito. E a atitude de Paulo naquele momento foi assim, algo que ficou com ele. Uma lembrança. E essas coisas todas, o inimigo o tempo inteiro trazia, que ficava trazendo a memória dele, tentando parar o ministério de Paulo. Mas e chegou a um ponto que Paulo se viu assim tão pressionado, que ele orou ao Senhor uma vez e não teve resposta. Orou ao Senhor a segunda vez, também não teve resposta. O Deus que o protegia, que o chamou, orou a terceira vez, e o Senhor diz, Paulo, existe graça sobre a tua vida, parafraseando. Existe graça da minha paz sobre a tua vida. A minha graça te basta, Paulo. Se fortaleça, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Tipo assim, fique tranquilo, vai dar tudo certo. E Deus também diz para nós, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo, pegou pela visão. E aí o que ele diz depois? De boa vontade eu vou me gloriar nas minhas fraquezas. Nas angústias, nas necessidades, nas fraquezas. Eu vou me gloriar nisso. Porque é nessa minha fraqueza que repousa sobre mim o Espírito poderoso de Jesus Cristo.
E é nas nossas fraquezas, quando nós as reconhecemos diante de Deus, que repousa sobre nós o poder de Deus. E ele diz assim, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí Paulo diz, então, beleza. Então, quando eu estou fraco, quando eu penso que eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando eu penso que eu fui vencido, aí é que eu sou vencedor. Porque ele já me disse antes que em Cristo eu sempre serei conduzido em triunfo. E Paulo, pegou na visão. Pega na visão também, meu irmão. Em Cristo, nós somos fortalecidos diariamente. E quando nós pensamos que estamos perdidos, fomos achados por Ele. Quando nós achamos que estamos vencidos, somos vencedores em Cristo Jesus. E aí, o inimigo não teve força, porque ele não tem força para vencer a Deus. Nosso Deus é invencível. E Paulo seguiu com o seu ministério, concluiu até o final. Ele disse assim, opa, perfeito, estou no final do meu ministério, mas eu tenho satisfação, porque eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a minha fé. Agora a coroa está proposta, está para mim, para ser entregue. Agora eu vou atrás daquilo para o qual fui conquistado, aquilo que me foi prometido, que o Senhor Jesus, o reto juiz, me prometeu naquele dia. Eu vou chegar lá e dizer assim, agora eu quero. Senhor, eu vim buscar o meu prêmio. Existe um prêmio da parte de Deus para todos aqueles que permanecem em obediência, cumprindo o mandato, fazendo com muita satisfação aquilo a que o Senhor chamou para fazer. Todos nós fomos chamados para fazer algo de grandioso na obra de Deus. O próprio Deus diz, no mesmo livro de 2 Coríntios, que Deus já nos comissionou com o ministério da reconciliação. Então todo homem tem sobre si esse ministério, esse dever espiritual vindo da parte de Deus. Reconciliar o homem com Deus, reconciliar o mundo com Deus, por meio da pregação do Evangelho da paz e do amor. Paulo estava tão convicto de todas essas coisas, que chegou um ponto que ele disse assim, já não vivo mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Eu não tenho nem vida. A minha vida é Cristo. Ele diz assim, viver para mim é Cristo. Viver para mim é Cristo. E morrer é lucro. Quando eu morrer, eu estou ganhando. Que eu vou para Cristo, eu vou para o meu Senhor. Diz assim que tem... o mundo não entende, porque para o cristão, para aqueles que vivem em Cristo, a morte é a grande vitória do crente. Finalmente eu vou voltar para casa. Vou deixar essa vida de forasteiro e vou voltar para minha casa. E aí uma grande massa de pessoas não entende como é que a gente fala uma coisa dessa. Eu vou dizer assim, eu estou querendo morrer? Não, eu não quero morrer. Ninguém quer morrer. Mas quando eu morrer vai ser uma grande vitória. Vai chegar o dia que todos nós morreremos, né? A morte carnal. Mas a morte espiritual não vai acontecer conosco, em nome de Jesus. Não viveremos a morte espiritual. Será a separação eterna de Deus. Não acontecerá isso conosco. Vai morrer a carne. A carne vai morrer, vai ficar aí. Mas o espírito vai subir, renovado e transformado, como oferta pacífica ao Senhor. Mas isso requer modelo de vida condizente, né? Viver em Cristo. Nessa mesma consciência, Paulo afirma em suas cartas, nos seus escritos, que aquilo que ele tinha como riqueza, como coisa boa, como coisa valiosa, ele deixou tudo por amor a Cristo. O que era valioso para ele em um ponto, agora ele percebia como lixo, algo sem valor. Toda aquela vida que ele tinha lá como doutor da lei, que a Bíblia fala que ele foi criado aos pés de Gamaliel, um dos grandes doutores, né, como fosse assim, um grande educador, um PhD, vamos dizer assim, da época da religião judaica, né? Assim, isso tudo para mim é lixo. Deixei tudo isso. O que era riqueza para mim é lixo. Eu deixei tudo isso por amor a Cristo. E ele continua dizendo, para o conhecer. Para conhecer a Cristo. Ele deixou tudo para o conhecer e ser achado nele, não tendo justiça própria, mas aquela que vem de Deus pela fé. Participando das suas aflições e do poder da sua ressurreição,
conformando-me com ele na sua morte. Que escrito grandioso que aquele homem fez, deixou para a humanidade. Mas ele só pôde dizer isso porque ele disse assim: aquilo tudo para mim é lixo, aquelas riquezas, aquelas coisas todas, aqueles títulos, aquele monte de coisa, eu deixei tudo para trás. Apenas para ser achado em Cristo, para o conhecê-lo, ser achado nele, ser enxertado nele, e me conformando com ele na sua morte, participando das suas aflições, percebendo, vivendo e engrandecendo-o pelo poder da sua ressurreição. É a compreensão que nós também precisamos ter a cada dia. Que muitas coisas, nós estamos mais do que nunca, né, chegando a uma nova conscientização das coisas, da nossa fragilidade enquanto seres humanos. Estamos, claro, que existe algo que realmente pode nos fortalecer, que se chama Jesus Cristo. Nós temos que seguir também nesse mesmo caminho. Não vou dizer que nós vamos abandonar toda a nossa vida, de jeito nenhum, não é isso que eu quero dizer. Apenas eu quero que nós passemos a ter um novo olhar acerca do Senhor Jesus, do Deus Todo-Poderoso, para sermos também como Paulo, achados nele. E sabemos que nós não temos justiça própria. A nossa justiça vem de Deus, pela fé. A Bíblia diz que a justiça do homem é trapo. Não tem valor. A justiça valorosa é a justiça de Deus. E Paulo compreendeu. E nós também vamos compreender a cada dia, mais inclusive, para vivermos uma vida enxertada no Senhor. Uma vida de crescimento no Senhor. E andarmos em triunfo diariamente em Cristo Jesus. Serão mudanças que nós vamos passando em nossas vidas, né? E nós sabemos que toda mudança ela é lenta e dolorosa. Por isso nós temos que ter paciência com nós mesmos, mas prosseguirmos a cada dia, combatendo o bom combate da fé. Vamos continuar trabalhando, mas vamos desenvolver uma nova mentalidade. Quando nós estivermos fracos, aí é que somos fortes, porque o Senhor nos fortalece. E nós vamos nos fortalecer mais e mais a cada dia. E vamos aprender muito por meio de lições vividas e aprendidas, inclusive. Vivências a qual nós passamos e estamos passando. Será assim uma repaginação na nossa vida pessoal, profissional e principalmente espiritual. E vamos compreender que não há nada neste mundo mais valioso, mais significativo, mais, vamos dizer assim, importante e crítico do que uma vida plena no Senhor Jesus Cristo. Ser achado nele, ser conhecido por ele, viver debaixo da justiça dele. Se preciso, participar das suas aflições. Engrandecê-lo pelo poder da sua ressurreição. E por fim, vivemos uma vida de triunfo, uma vida de crescimento, uma vida de vitória diante de Deus. A Bíblia diz que Deus já nos deu todas as coisas, já nos concedeu todas as coisas no amado. Tudo já nos foi dado, nós só precisamos entender como desfrutar dessas coisas boas, inclusive a nossa liberdade. No livro de Atos diz que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, nós somos livres. Né? E o nosso país é um país maravilhoso, que você pode falar da palavra de Deus com muita tranquilidade. Existem locais que não pode, então aqui temos ainda uma liberdade maior. Então nós todos somos livres, mas ele também diz que não usemos dessa liberdade para a nossa vã maneira de viver. Somos livres para viver uma vida torta, mas também somos livres para viver uma vida reta diante de Deus, nos afastando a cada dia do pecado que tenazmente nos assedia, e que possamos prosseguir com Jesus a cada dia, confessando o seu nome, nos alegrando nele, nos enxertando nele a cada dia mais, e sendo achados nele, debaixo da justiça que vem de Deus, sendo alcançado pela soberana graça, misericórdia, proteção e livramento da parte do Senhor Jesus Cristo. E por fim, Paulo
no final da carta aos 2 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, a Deus, aperfeiçoai-vos, consolai-vos, sede do mesmo parecer, vivei em paz, e o Deus de amor e de paz estará convosco. E essas são as palavras também para nós. Amai-vos, consolai-vos. Vamos nos unir cada dia mais. Pelo amor, que é o vínculo da perfeição. E o Deus da paz estará para sempre conosco. Vamos orar. Que Deus abençoe a todos. Abençoe a minha vida, a vida de todos que me ouvem, todos que semelhante não chegarem a me ouvir. Que a bênção do Senhor esteja sobre todas as famílias da terra. E que possamos nos fortalecer cada dia mais no Senhor Jesus Cristo. Que o poder de Deus, a cada dia mais e mais, ele se sobreponha sobre as nossas fraquezas. Amém? Obrigado, ó Deus, por mais este momento. Obrigado, ó Deus, pela tua palavra. Obrigado porque tu és um Deus maravilhoso que nos sustenta a cada dia. Concede-nos, ó Deus, um dia em paz, um dia cheio da tua presença maravilhosa, Senhor amado. Um dia cheio de graça e misericórdia. Que este dia seja um dia em que nós possamos nos alegrar mais em ti. E que nós possamos, ó Deus, vivenciar coisas novas, maravilhosas, vindo da tua parte, Senhor. Te pedimos também, Senhor Deus, um livramento sobre todas as pessoas na face da terra. Te pedimos, Senhor Deus, o teu bálsamo de refrigério sobre todas as famílias que sofrem neste momento, Senhor. Pedimos, ó Deus, humildemente, ó Deus, que tu atentes, ó Pai, para a situação e que tu, ó Deus, ponha um fim em tudo isso. E que todos nós possamos ter vida tranquila em ti, a cada dia, enquanto estivermos sobre esta face da terra. Que o teu santo e glorioso Espírito, ó Deus, nos encha mais e mais a cada dia. Que a tua palavra se revele cada dia mais e trazendo entendimento e crescimento à nossa vida espiritual. Permanece conosco e nos concede um dia em paz. Em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor possa nos abençoar da forma grandiosa neste dia e sempre. Amém. Fiquem com Deus.